Mais um episódio LuCast. Eu quero perguntar para você que está me assistindo agora. Você sabia que a menopausa não é o fim da vida? A menopausa é o início de uma nova fase? E você, mulher, que de repente está passando por essa fase, nós vamos ter muito assunto aqui com uma especialista e incentivadora de estética intrínseca. E você pode aprender muito. Ela é especialista e eu vou trazer para vocês a história dessa empreendedora que veio para contar tudo para nós hoje. O nome dela é Dalva Troger. Tudo bem, Dalva? Bem, Lu, que bom. Que bom que deu certo o nosso encontro. Que bom, já estávamos aí esperando a agenda e toda essa correria que é a nossa vida. Sim. E hoje, conversando aqui nos bastidores um pouquinho mais, eu tô aqui com a cabeça já querendo fazer muitas perguntas para você. E eu tenho certeza que quem está assistindo vai ficar muito feliz com esse conteúdo que você está trazendo. Até muitos assuntos que são polêmicos, que normalmente você vai dizer o ponto positivo, o ponto negativo, mas aonde as pessoas conseguem se conectar e entender que a vida é tão boa, né? Exato. É essa a ideia, né? Acrescentar para que a gente possa ter uma vida, uma longevidade com mais saúde mental, física e espiritual. Vamos começar você se apresentando então para nós? Ok. Meu nome é Dalva Troger, eu sou técnica em estética, saúde e bem-estar há 14 anos e de uns 8 anos para cá eu deixei toda a eletroterapia de lado. A eletroterapia aparelhos para diminuir gordura, para ativar o colágeno, toda essa parte que a eletroterapia cuida. Porque eu percebi que a busca pela estética, pela aparência, pela beleza estava muito desenfreada. Então eu comecei a perceber que as pessoas não estavam dando assim uma ênfase para a saúde como um todo, a saúde holística. E eu comecei a estudar com as PICs, que são as práticas integrativas complementares na saúde, onde eu entro hoje com terapias manuais, associo a ventosa terapia, óleos essenciais, que têm embasamento científico, né, da eficácia dos óleos essenciais. Inúmeros médicos da área da saúde impulsionam, né, a prática do uso. Então, hoje, a minha estética é trabalhar com o bem-estar, com aquela coisa de uma massagem relaxante, uma drenagem linfática que é maravilhosa, introduzo uma música, aromaterapia, o ouvir, que é muito importante, né? Eu sempre digo que a maca, ela não é só um espaço para você cuidar da pele, usar cremes. É um espaço em que você conta e que nós estamos do outro lado, escutamos. Então, dá um resultado muito bom, assim, no seu holístico, né? Às vezes, muitas mulheres não têm com quem conversar, ou é viúva, ou é divorciada, os filhos crescidos. Então, esse espaço, esses 50, 60 minutos que elas têm, é algo assim que acrescenta muito. Saem relaxada, expõe as ideias, expõe as dores que todas nós temos, então é algo que acrescenta bastante. E hoje você vem com uma proposta diferente, não só, como você falou, de cuidar da parte de estética, mas você vem cuidando dessas mulheres com o intuito de realmente o cuidado que é importante. A gente até comentou que, não sei o teu pensamento quanto a isso, mas acredito que você também pense dessa maneira. Não adianta você fazer muitos procedimentos estéticos ou você estar naquela busca incansável pela estética, mas se o teu interior não estiver bom, se você tiver com alguns problemas que são na alma, são no corpo, são, enfim, você vai estar desperdiçando qualidade de tempo, de dinheiro. Isso acontece muito, Dalva. Muito, muito. É o que mais acontece. Por essa razão que eu resolvi mudar, né? Sair da eletroterapia e procurar cuidar, aprender a cada vez mais a cuidar do nosso mental. O que a gente precisa de verdade? Às vezes você faz uma cirurgia plástica, um lift, uma abdominoplastia e você não está satisfeita. Então, o que é que você precisa? Então, em todos os atendimentos em que eu converso, em todas as palestras que eu vou, os cursos que eu faço, todos eles falam da mesma coisa. Procure dentro de você o que você precisa. Porque às vezes está tudo à nossa frente e a gente não enxerga.
aquela possessão pelo perfeito, pelo belo, acaba tomando conta. E para que é tudo isso? Sendo que não vai ter nenhuma perspectiva se a sua saúde de dentro ela não está equilibrada. Então, por isso que eu deixei essa estética de aparelhos, digamos assim, para construir o teu corpo de lado, porque eu comecei a ver que não era isso que elas precisam, que a maioria das pessoas precisam é você cuidar da tua saúde de dentro para fora, né? E é aquele ponto. Estando bem aqui dentro, tudo e todos também estarão. Mulheres, normalmente, elas têm um problema com idade. Uhum. E isso pra você, como que vem? Qual é a idade que as mulheres começam a dizer, ou eu tenho que me cuidar muito mais, ou eu acabo não me cuidando nada porque eu não tenho mais nada pra fazer nessa terra. Tem isso? Muito. Então, essa Meu Deus, será fase que isso é só nós duas aqui? Não. Será que... é o mundo, eu acho. Mulher, principalmente, né? Porque a mulher tem muita cobrança. A mulher tem que ser mãe, dona de casa, profissional, bonita, interessante, inteligente. Olha quantos atributos tem que ter uma mulher. Então, a cobrança para a mulher sempre foi mais em todos os aspectos. Então, eu sempre digo, o envelhecer é inevitável. Não tem como nós barrarmos essa fase. Eu acho que tem, Tem? se morrer. Ah, sim! Mas falemos de vida. Oh, que Falemos bom. de vida. Tá vendo como que quem tá em casa às vezes tá pensando que, eu tô envelhecendo, eu tô ficando... Uhum. Glória a Deus por isso. Glória, é uma bênção envelhecer, né? Mas aquela história, as mulheres quando estão chegando no climatério, que é aquela fase que os hormônios eles estão caindo, Sim. né? Uma fase também inevitável. Elas começam a perder a alegria pela vida. Já fiz tudo que eu tinha que fazer, já tenho filhos, O cabelo já tá tenho caindo, a netos, unha tá aham, fraca, o cabelo assim tá vai. fraco, unha. Mas não, gente, tem tanta coisa linda para fazer. Eu estou com quase 60 anos e tenho tantos projetos. Esse de estar aqui com você é um deles. Sim. E eu estou concretizando. Então, olha quantas belezas que a gente tem ainda para colocar em prática. Primeiro, né? Porque assunto a gente vai ter pra Exatamente, muitos. primeiro de muitos, com certeza. Então, eu sempre digo assim: olha mais para as belezas da vida. A atividade física é um componente que dá um total resultado, porque ele ativa a ocitocina, a serotonina, a endorfina, que são os hormônios do prazer, os hormônios da alegria, do bem-estar, e é o que a gente precisa: bem-estar, alegria, né? Então, comecem aos poucos, comecem todos os dias, 15 minutos que seja. Comece com atividade física, pegando vitamina D, a vitamina do sol, uma boa alimentação, escolha os alimentos, porque nessa faixa etária, 50 anos, a gente sabe que tudo muda, né, Lu? Sim. Então, não é todos os alimentos que vão cair bem, como caía quando tínhamos 20 anos. Então, aprenda a se conhecer melhor. O que foi que eu comi? Observar, né, os Observar. detalhes. De Uhum. repente, minha pele até... Eu comentei, né, que semana passada eu fiz ali um dia detox. Eu nunca tinha feito. Uhum. Eu nunca tive problema no intestino. Tá, mas a idade vai chegando, vai Exatamente. passando pra todo mundo e as coisas mudam. Uhum. E eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Então, o que eu fui fazer? Buscar uma alternativa, né? Exatamente. Falando em atividade física, eu sou suspeita em falar porque eu sou aquela que, se eu posso, eu tô todos os dias na academia. Se eu não posso ir pra academia, eu tô correndo na rua. Se eu não tô correndo, eu tô andando de bike. Se eu tô... Assim, a minha paixão sempre foi corrida. Eu sou apaixonada. Até eu gravei um podcast com uma pessoa o ano passado. Eu trouxe meus troféus aqui, Olha! sabe? Coloquei, que foi muito legal, porque é sobre mim, né? Sim. E a corrida, pra mim, além da parte de atividade física, eu estava entrando num processo de depressão, isso há uns 8 anos atrás, e foi a corrida que me tirou Tá disso. vendo? E eu não precisei tomar nenhum medicamento, eu não precisei tomar nada, porque toda vez que o meu corpo... Eu me recordo, Dalva, como se fosse hoje. Meu corpo começava a tremer, porque eu estava passando por um período muito difícil, e aquele nervoso, onde os músculos tremem, aquela ansiedade, aquela vontade. O que eu fazia? Eu colocava o tênis e eu saía correndo na rua da minha casa. Os meus vizinhos, tomara que eles assistam, sabe? Que aí eles vão dizer assim, não, ela não estava louca, ela estava fazendo algo legal. Eu saía, às vezes, diferente do horário, eu colocava o tênis e saía correndo na frente da minha casa e dava, sei lá, 5, 6 quilômetros, corria, voltava, chegava em casa, tomava um banho, ia trabalhar, ia fazer o que eu tinha que fazer.
E não ia bem melhor? Nossa, aquilo ali é como se eu tirasse todo aquele Exatamente. problema, toda aquela carga, aquela energia. Eu não sei te explicar o que eu tinha naquele momento, que eu acredito que era a depressão mesmo, porque é como se alguém estivesse apertando o meu peito e arrancando, sabe? Era horrível. E quando eu corria e eu fazia isso, eu voltava para casa, eu voltava bem. Eu voltava Nossa, que assim. relato maravilhoso. Eu voltava para casa, eu chegava em casa, mas muito suada. Eu entrava debaixo do chuveiro, aquilo assim era. Cheguei muitas vezes a chorar debaixo do chuveiro depois daquela corrida, mas era um choro de alívio, sabe? Aquele alívio assim, eu consegui, eu vou conseguir de novo. E assim foi por muito tempo. Nossa, Lu, que relato lindo isso, que relato lindo. E é isso que a gente precisa, é essa parte da saúde que precisa ser zelada, porque a medicina hoje parece que ela cuida mais da doença do que da saúde, né? É que gera renda, né? Pois é. Infelizmente. É mais confortável cuidar dessa parte, né? É. Então eu fico vendo assim, eu fiz inúmeros cursos com o Dr. Ítalo Rachid, ele é um médico especialista em longevidade humana e é ginecologista também. Maravilhoso, aprendo um monte com ele. E a internet, esse aparelhinho de celular que todos nós temos quantos conteúdos bons nós Sim. podemos ter. Uhum. É você fazer um filtro ali, quanta sabedoria que tem na internet. Então eu devoro as lives dele, compro os cursos dele, estudo, é muito bom. E ele fala que há 5 nascimentos, 4 irão chegar aos 100 e poucos anos de vida. Olha só. Pense, de 5, 4. Então imagine como chegarão essas pessoas idosas, com aquelas farmacinhas de casa repletos de remédio, com diabetes, hipertensos, Com sofrimento. com sofrimento. Porque se hoje, com 60, 70 anos, as pessoas já estão nesse sofrimento com todas essas doenças, você já imaginou com 100? Exatamente. Porque o peso da idade vai Sim, pesar. sim. Então, se a pessoa for uma pessoa muito ativa, que trabalhou seus músculos a vida toda, que ela vai conseguir chegar bem. Exato. Isso não quer dizer excelente. Agora, você já imaginou aquele que não fez nada? Então, é esse o ponto. Eu fico assim pensando, meu Deus do céu, eu quero chegar. Tudo bem, 95 anos para mim está bom. Mas eu quero chegar muito bem, eu quero chegar plena, lúcida. Eu não quero que ninguém me leve ao sol, me tire do sol, entende? Eu quero fazer isso. Eu também corro. Eu comecei a correr ano passado. Olha que legal. Eu já fiz 5 provas. Tem lá minha, não tenho Ai, me troféu convida que eu vou ainda. junto. Vamos! Eu já fiz por minhas mamas, Hardest Run, Maratona de Curitiba. Tô fazendo o tempo todo. Olha que E eu legal. sempre fui adepta à atividade física, sempre gostei de musculação. Então, eu acho que toda essa carga de exercícios que eu sempre, né, mantive na minha vida, me ajudou muito nessa transição para a menopausa. Porque enquanto eu ouço mulheres falando que estão sofrendo momentos horríveis, porque é uma transição bem difícil, tá? Então, é real. Eu não tive, assim, esse choque. Porque você estava preparada. Exato. Atividade física, boa alimentação. Então, é como se o meu corpo já ele estivesse ali de prontidão. Tá chegando, mas será ameno. Eu não entendo nada disso, não sou especialista, mas eu imagino, né? Eu imagino que você vai entrar numa menopausa. O teu corpo, quando você pratica atividade física, tem... Gente, a alimentação equilibrada não é não comer. E eu sou prova disso, porque Sim, eu falo, eu eu como também. de tudo. Mas é com equilíbrio, né? Mas você tem uma alimentação onde você prefere comida de verdade, que é, no meu ponto de vista, eu falo que é o pulo do gato, né? Você não substituir Exatamente. refeições por bobeira, né? E aí você tem atividade física, você tem essa alimentação, você vai ao sol, você caminha, você faz corrida. O teu corpo vai ter uma menopausa, mas o restante está equilibrado. Agora entra uma menopausa, que é um turbilhão de mudanças, e pega um corpo totalmente desequilibrado. Como que fica essa mulher? Um corpo inflamado, né? Um corpo parado, porque nós somos feitos para o movimento. Corpo doente, né? Tudo se movimenta, né? Então, o movimento, a alimentação, ela é primordial para que a gente chegue, né, lá na frente bem. Claro que falam, é genética, eu tenho problemas cardíacos porque minha família também tem. Mas eu sempre menciono que a genética tem a genética e a epigenética, né? Mas não entremos nesse assunto, porque não é da minha alçada. Mas é aquela coisa, você tá ali com um revólver, né? E você tá com
balinha dentro dele. Você aperta ou não aperta o gatilho? Aí entraria esse lance da genética. Então, a gente já tem um histórico familiar que nós temos uma propensão à hipertensão, por exemplo. Mas se você tem uma atividade física constante, boa alimentação, será que você vai ter um AVC? Necessariamente terá um AVC? Então, aí que Será que a tua genética não tem a ver com a falta do cuidado que vinha antes da tua Exatamente. geração passada? A gente né? pode evitar, a gente pode cortar, né, essa propagação, digamos Melhorar assim. também, né? Melhorar. Mais uma coisa interessante que eu me recordei agora sobre atividade física, quando eu estava grávida do meu segundo filho, eu tive diabetes gestacional. E ali foi... Tive uma pré-eclâmpsia. E ali foi, nossa menina, foi uma gestação complicada, porque aí teve que cortar tudo radical, mas mesmo assim, sobe, né? Sobe você comer o arroz, só qualquer coisa que você come, mas no final eu consegui controlar. Quando eu tive o bebê, eu fiz os exames, eu fiquei pré-diabética por uns 60 dias. E aí eu fazia os exames e dava. Aí o que aconteceu? Eu já praticava atividade física, né? Mas eu comecei a dobrar a atividade física. E em seguida, foi bem o período, porque ele tá com 12 anos agora, foi quando eu comecei a correr, porque eu já corria, mas pouquinho. E eu comecei a disputar a maratona, comecei a disputar a Morro dos Perdidos, comecei a fazer várias corridas mesmo, aquelas assim maravilhosas. E eu ia fazer os exames de rotina a cada 6 meses, e o médico, por causa que tem algumas provas de montanha que você tem que apresentar laudo do coração, tem que fazer tudo isso, né? E eu fui fazer esses exames de rotina, eu falei, pronto, agora minha glicose não vai deixar eu fazer o Morro dos Perdidos, porque vai estar alterada, e eu com aquilo na cabeça. Fazia uns 2 anos que eu tinha feito. Aí eu cheguei, fiz tudo, esteira, fiz todos os exames, chegou lá na hora de ver os resultados, eu morrendo de medo. Ele falou assim, deu 85 a tua glicose. Eu, hã? Nossa. Como assim 85, né? Aí eu expliquei a situação e tal, daí o cardiologista olhou pra mim e falou assim, ué, você não tá vindo aqui buscar esses exames pra fazer uma corrida, tá assim, assim? Eu falei, sim. Aí ele falou, então, você acha que com tudo isso da atividade física, você comendo equilibrado, e eu comia doce, você vai ter essa diabetes? Não vai. Sim. Ele falou, não vai. Se você parar a atividade física, eu não te dou 30 dias pra você se tornar diabética. Agora, você fazendo dessa maneira, menina, aquilo assim gravou na minha cabeça. Então, se eu fico 2, 3 dias sem fazer atividade física, eu já começo a ficar nervosa. E eu digo pro meu marido, se eu não for pra academia, eu vou morrer. Esses dias eu fui fazer um check-up também, aí na hora de aferir a pressão, o médico falou pressão de menina. 10/6. Ai, que bom! Pressão de menina, olha que... Então, a atividade física, essa constância, né? Para quem não faz, até parece chato a gente ficar falando, né? Mas para quem estiver nos assistindo agora e faz atividade, vai saber do que a gente tá falando. Porque é só quem começa a fazer. E é só começar, Lu. Um pouquinho a cada dia. Tem uma frase muito 3 legal. meses, né, Dalva? Passou os primeiros 3 meses, você não para mais. Já está aqui, ó, né? A nossa mente, ela já identifica. Isso é bom, eu quero mais. Que é bem como você falou. O dia que eu não faço minha corrida, até lá eu corro 5 quilômetros todos os dias. O dia que eu não faço, alguma coisa batendo aqui. Você não vai? Você não vai? Você não vai? Então, é maravilhoso. E para você não influencia no sono? Eu durmo melhor. Então, Eu durmo muito bem, muito bem. porque alguns dias, assim, eu tenho muito evento, muita corrida. Semana passada foi uma loucura. Eu fui um dia. E aí eu falei, Jesus, o que tá acontecendo? Quando eu voltei no sábado à noite do evento, parece que tinha passado um caminhão em cima de mim. Eu não conseguia dormir, dor nas costas, dor nas pernas, coisa que eu nunca tive, assim, naquela quantidade. E aí eu falei, gente, tem alguma coisa errada, alguma coisa. Eu falei, claro, É a falta. não tem. Você veja que vício maravilhoso. É você colocar um tênisinho, você pegar uma ciclovia e só ir, só ir. Tem uma frase bem bacana que de um empreendedor, Caio Carneiro, adoro ele. Ele diz que tudo é difícil. Ter sucesso é difícil. Não ter sucesso também é difícil. Para começar a praticar coisas novas na vida é difícil. Você ficar estagnado sem fazer nada também é difícil. Daí ele fala, escolha um difícil para a sua vida. Um difícil que vai te proporcionar uma vida melhor, uma saúde melhor, né? Um futuro melhor. É uma questão de escolhas. Qual difícil você irá escolher? Eu escolho o difícil acordar cedo e correr, né? Cuidar da minha saúde intrínseca. É esse o difícil que eu escolho. Porque com isso daí, todo o restante
virá naturalmente. Fé em Deus, que é a base principal, né? E o resto está em nossas mãos, não tem erro, não tem erro. Essa semana que passou, meu marido olhou para mim e falou assim: como que você dá conta de tudo isso? Como que você consegue? Porque ele não vai para academia. Ele faz uma atividade física, mas é artes marciais 2 vezes por semana. Mas a gente sabe que precisa da musculação, precisa do Sim. restante, mas ele não gosta. E aí eu fico ali, né? Aí ele perguntou pra mim: como que você dá conta? Como que você consegue ter disposição pra tudo isso? E eu olhei pra ele e falei assim: é uma escolha. Eu escolhi fazer tudo isso porque eu sei que lá na frente vai me dar resultado positivo. Outra coisa, adianta eu ficar em casa descansando, achando que eu tô fazendo um benefício pro meu corpo enquanto eu tô destruindo? Movimento, movimento. Porque você precisa descansar? Precisa, mas descansa depois da 1 hora da academia. Não é 1 hora que você vai tirar para correr, para fazer qualquer atividade física, que vai fazer com que você não tenha teu descanso. Muito pelo contrário. Acabei de falar e torno a repetir. Quando eu não vou para academia, no meu caso, eu não consigo dormir bem. Isso é descanso? Pois é, tá vendo? Então são coisas que você vai aprendendo no teu dia a dia, e eu brinquei aquela hora, né? Ah, dá para morrer. Realmente é uma qualidade de vida que você escolhe. Como que eu quero morrer? Lá com a minha idade, quando for o meu momento, quando Deus preparar, ou eu quero morrer aos poucos? Você escolhe, Exatamente. E você escolhe. né? Você mencionou a musculação, eu também faço musculação, né? Porque nessa faixa etária, 50 anos, a sarcopenia, ela vem gritando, que é a perda da Massa massa, né? Então, o nosso músculo é o que nos dará sustentabilidade. Para atividades Pra rotineiras. tudo, exatamente. Então, é muito importante a exercício com peso, para você fortalecer a sua massa magra. Então, eu também fico atenta à musculação. É um conjunto, né? É um conjunto. Eu vi alguns vídeos essa semana que passou bem interessante de um senhor que ele tá se preparando para ir na casa da filha num aniversário. E aí a filha chega e olha, ele tá com um pacote de feijão, ele senta e levanta. Aí no outro dia ele tá com outro peso, senta e levanta. E ele faz exatamente esse movimento com os pesos. E aí a filha olha e balança a cabeça, e o genro olha e balança a cabeça, tipo assim, ele Olha que ficando... antenado. Olha pra você ver. E aí chega o dia do aniversário da neta. E ele pega, entrega o presente pra neta, abre, é uma estrela de colocar no pinheiro de Natal. Acredito que seja até antigo esse vídeo, mas eu, por coincidência, vi esses dias. Ele pega a netinha exatamente no mesmo movimento do peso e ergue para colocar a estrela. A filha olha e começa a chorar, porque ele estava treinando todos esses meses, porque ele não tinha mais força para erguer a neta para Olha. colocar a estrela, como ele fazia com a filha. Gente, foi sensacional aquele vídeo, assim. Olha que mensagem, né? Pra gente se tocar, né? Abrir os olhos, Uma abrir coisa a tão mente. simples. Qual é o avô, qual é a avó que não quer pegar seu neto no colo? Mas será que E você vai repetir conseguir? aquelas cenas do passado, né? Gente do céu, é muito lindo. Eu fiquei, assim, encantada. Gente, eu salvei aquele vídeo, assim, e eu falei, gente, sabe, eu repeti, acho que eu fiquei olhando umas 3 vezes pra ver se eu tava realmente entendendo corretamente, porque às vezes a visão é uma e o conteúdo quer mostrar outra. Sim. E aí eu olhei aqui e falei, gente, fantástico, assim, fantástico. Fiquei muito... E se você for ver as inúmeras opções que a gente tem para praticar o movimento, né? É uma caminhada, os parques, quantos parques lindos a gente tem. Nós brincamos que aqui tem bastante, em Campo Largo, pelo menos, tem bastante estica véio. Já ouviu falar? Fica velho. A gente brinca que é estica véio, mas é aquelas academias ao ar livre. Ah, sim, nós também temos. Tem em todos os lugares da cidade, tem. E por que eu brinco que é estica véio? Porque a minha avó faleceu com 83 anos e minha avó foi meu grande exemplo. Um dia antes dela falecer, ela estava lá e ela dizia, Fia, eu tô indo no estica véio. Olha. E ela, todos os dias, ela ia pelo menos meia hora. Ela deu um infarto, né? Não resistiu. Mas ela era uma pessoa extremamente ativa. Ela cozinhava, ela lavava, ela limpava, ela 80 conversava. aí? 83. Ela não tinha Que nada, vida linda, né? nada, linda. Até os cabelinhos dela tava começando a branquear, sabe? Descendendo de índio, né? E, menina, coisa mais linda, assim. Você precisa de ver. Olha só. Linda, 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 linda. E eu me recordo muito dela, sabe?
alimentação saudável, plantava no quintal de casa aquelas verduras, ia fazer comida, dizia, minha filha, coloca pouco óleo, tá? Que isso aí não presta. Ó, filha, sabe aqueles ensinamentos de quem é descendente de índio, que é muito do cuidado, né? Aham. E ela, Eu também tenho descendência de índio. e ela me trouxe, assim, muito ensinamento. E um que eu sempre recordo e brinco, às vezes até em casa, assim, vocês não têm vergonha de não querer ir pra academia? A avó ia pro Estica Velho. E você veja, era algo gratuito, Exatamente. né? É tão acessível. Você não tem pezinho em casa, pega 5 quilos de alguma coisa lá para fazer movimento do braço, coloca no tornozelo para praticar alguma coisa. Com o próprio peso do corpo, O hoje próprio tem peso um do monte, né? corpo, exatamente, sabe? Então, o que eu vejo, assim, no meu trabalho é que as pessoas, elas procuram muitas desculpas para justificar, não faço por isso, eu não faço por aquilo. E a gente sabe que não. Eu A trabalho... escolha mesmo. Exatamente. Eu trabalho, eu limpo casa, eu pago conta, eu faço mercado, eu faço tudo sozinha. Só que aquele detalhe, eu cuido de mim sempre. Porque se eu não ficar atenta a mim, como que vai ficar? Né? Eu tenho um filho, 35 anos, casado, maravilhoso, a maior bênção de Deus na minha vida, mas ele tem a vida dele. E eu não estou aqui para sobrecarregar a vida dele, porque mãe, filho, eu sou divorciada, um único filho, e se eu fico doente? Como que vai ficar o psicológico do meu filho? Eu vou atribuir o que a ele, né? Então não é bom os filhos verem as mães saudáveis, trabalhando, buscando objetivos, sonhos. É isso, gente. Nós temos que ser prioridades. Eu digo que como que você cuida de alguém se você não for sua prioridade, se você não tiver saúde, se você não estiver feliz, se você não estiver curada de algo, Exato. como que você vai curar alguém? Aham, exato. Como que eu vou falar com você de atividade física hoje, que nem nós Se estamos eu não sei falando, do que se trata. se eu não pratico, Aham. né? Então, como que eu vou falar pro meu filho? Você tem que ir pra academia praticar, mas eu não faço. Exato. Tudo fica mais difícil. E quando você vive aquela situação, eu não sou especialista, como eu falo. Eu não sou formada em educação física, mas nem eu. eu amo falar de Uhum. educação física. Eu E ama praticar, né? Exatamente. É algo que. E aproveitando até, eu vou falar de 2 patrocinadores aqui. Um deles até é a Challenge, só para você conhecer um pouquinho. A Challenge é uma empresa que nasceu em 2013 em Campo Largo e ela é patrocinador do Lucast. O Jean, que é o proprietário, junto com seu irmão, já gravaram o podcast aqui. E eles são patrocinadores do Lucast porque eles sabem do amor que nós temos por academia. Hoje eles têm um espaço amplo, uma academia em Campo Largo desde 2013, onde eles são especialistas em idosos e em crianças que querem seus primeiros desenvolvimentos ou manter a sua saúde para sua rotina tradicional. Eu vou lá fazer meu funcional, que eu amo tanto, e eles têm lá os idosos, pessoas especiais que eles atendem tudo personalizado. Então eu digo assim, que é uma academia que abraçou a causa mesmo de saúde. Então você chega lá, você vê que o conceito é saúde, sabe? E o Jean foi, quando eu fui oferecer para ele ser nosso patrocinador, nosso parceiro, ele topou na hora. E eu fico muito feliz, porque ter parceiro na parte de atividade física, Fale a mesma língua, aonde eu posso indicar pessoas que precisam, ou até mesmo ele, quando ele gravou, ele falou que a vida dele é um desafio. Tudo é um desafio na Tudo vida. desafio. É como eu falei, tudo é difícil, né? E Vamos escolher o difícil a gente e quer ontem eu ficar. estava na academia conversando até com ele sobre algumas coisas, fazer umas corridas e algumas coisas que eles estão planejando. Tem um parceiro deles que começou agora com questão de bike e tal. E aí, para abrir para quem não é da academia também. Não somente para quem está na academia. Bacana. E eles estão indo finais de semana. Gente, eu achei fantástico. Tipo, sabe aquela pessoa que ele não faz pelo dinheiro? Sim. É outra coisa, né? Eu fiquei assim encantada. Eu já sou encantada por eles, né? Mas eu fiquei assim olhando. Nossa, maravilhoso. Por mais pessoas assim, né? Que abracem essa causa. Aquilo que eu falei. A medicina hoje, ela precisa focar mais na saúde, né? Na saúde. Porque quando você já desenvolveu um diabetes, uma hipertensão, a caixinha da farmacinha lá em casa e dá-lhe remédio, né? Então, acho que o interessante é nós cuidarmos hoje. Eu estou saudável, minha pressão tá ok, tudo certinho. Vamos cuidar desse momento para que nossa saúde ela prevaleça.
E que a gente possa levar a mensagem para mais pessoas, né? Deixa eu te falar agora das mulheres com mais de 50 anos, que é aonde você é especialista. Você já passou por esse processo, né? Sim. Você traz hoje uma dica, porque além da atividade física, tudo que a gente conversou, o que que você, de repente, tem alguém nos assistindo, essa mulher, ela tá num momento de 50 anos mais, o que que você traria hoje primeiro? Então, eu sempre coloco assim prioridades na minha vida, que é o espiritual. Cuidemos com maior zelo do nosso espiritual. Acredite, Deus, ou o nome que você quiser dar, que existe algo maior que nós, né? Que todos nós, nos agarremos a Ele e que essa é a melhor base, a principal base. Depois disso, comece a cuidar do teu intrínseco, da tua saúde. O que está fazendo bem para mim? Eu comi esse alimento, hoje não está caindo bem. O que está acontecendo? É você ter um autoconhecimento, identificar assim a alimentação, até em relação às companhias, né? Às vezes são coisas que você está ouvindo que não está agregando. Então, saber dizer não e eliminar as coisas que não estão acrescentando. É na alimentação, é nas companhias, é em qualquer aspecto da vida que não esteja acrescentando para o seu bem-estar. Então, esse é um ponto muito importante. A atividade física, fazia 3 vezes por semana. Quando nós chegamos nessa fase da vida, 3 vezes é pouco. Então, quando nós, eu fiz já minha 1 hora, 3 vezes por semana está ótimo. Não, acrescente. Então, escolha os alimentos, acrescente mais atividade física, cuide mais do teu espiritual, que eu sempre digo que é uma tríade que tem que estar atreladas a nós, que é a saúde mental, física e espiritual, e comece a focar em coisas que vão melhorar a sua vida. Uma coisa que eu comecei a praticar quando eu entrei na menopausa foi o jejum intermitente. Eu não sou médica, eu não sou nutricionista, mas foi algo que eu acrescentei na minha vida e que deu super resultado, né? Fazer assim algumas horas de jejum para que você faça um detox no teu corpo, né? Que você elimine todas as toxinas, todos os alimentos que inflamam. E isso deu um super resultado. Aquela sensação de gordura que eu tinha desapareceu, que na verdade não era gordura, era muito inchaço, era muito edema. E que as toxinas dos alimentos nos proporcionam, né? Esse inchaço. Então, meu manequim 38 voltou. Olha que beleza. Sim, quase 60 anos, manequim 38, e ainda fechando o cinto no último buraquinho. Ah, que delícia! Isso é para fazer inveja, né, Dalva? Me conta, com cirurgia plástica? Nenhuma. Olha que benção! Apesar de eu trabalhar com estética, né? Que é válido também. Sim, eu não nada contra. Não. Contra bisturi, contra botox, Não. nada contra, que aliás eu ainda vou fazer. Para melhorar, né? Quem não quer se olhar no espelho e se sentir belo? Isso faz parte da saúde, a autoestima é saúde. Mas eu acho assim, estou conseguindo, né, me manter dessa forma, estou bem com o que eu vejo no espelho, tá ótimo. Eu vou buscando outras alternativas para melhorar, né? Sabe o que eu vejo? Nós temos que respeitar mulheres, homens. Nós mulheres somos mais danadinha para querer ter menos idade do que nós temos, né? Isso a gente porque nós sabe. somos muito cobradas. Só que o que eu vejo? Dentro da idade que eu tenho hoje, como que eu estou? Eu estou dentro do equilíbrio? Eu consigo me manter saudável? É óbvio que se eu praticar atividade física, tudo que a gente já falou, eu vou estar melhor, sem dúvida, não tenho dúvida disso. Mas eu não posso ter 60 anos e querer ter o mesmo rosto e o mesmo corpo de 30. Exatamente. E é aí que as pessoas vão para o exagero. Exatamente. Eu conheço pessoas que fazem cirurgias plásticas todo ano. Gastam 30, 40 mil todo ano. Eu conheço. E ficam insatisfeitas. E o problema não é o valor que ela gasta, o risco que ela corre. Eu nem tô falando disso, porque isso é escolha. Mas o problema é que ela continua infeliz. Exato. E aí? Eu tenho amigas que conversam comigo, que exatamente passaram por esse processo e olham pra mim e dizem, eu tô infeliz no casamento, porque eu não consigo pôr a roupa que eu quero, porque eu engordei tudo de novo, porque eu gastei tantos mil e agora eu tô pior do que eu tava antes. Eu tenho convivido, que eu conheço, né? E aí eu olho e falo assim, poxa, mas você tá começando pelo lugar errado. Começa cuidando primeiro, aí depois você dá o up.
E outra coisa, Lu, é o processo. Muitas pessoas não querem encarar o processo, já querem chegar lá, pronto, já consegui o que eu queria, né? Porque tudo na vida tem o início, Construção. a construção de um bom corpo, de uma carreira, né? A construção de uma família, tudo é construir. Então, eu percebo, assim, que as pessoas querem tudo para ontem. Elas não encaram o processo da construção. Um dia isso, outro dia aquilo. Ah, não está hoje como eu queria? Vamos continuar, né? Então, o construir, ele é muito importante. Eu acho que as pessoas deveriam ter essa consciência de que um dia após o outro, e você insistindo e não desistindo, é inevitável que você chegue no seu objetivo. A construção, ela é tão importante porque você começa com a base, você vai colocando teus tijolinhos, você vai montando cada alicerce da sua vida, da sua história, da sua carreira, e isso só vai ter sucesso se você continuar firme. Exato. E às vezes vem o primeiro vento, vem a Aham. primeira dificuldade, o que acontece? Você recua. Ou tudo que você começa, você para pela metade. Então, isso serve para nós como seres humanos. Nós sabemos que somos todos falhos, né? Sim, com certeza. E a gente costuma dizer assim, falando um pouco de Deus, assim, Deus fala, aguenta o processo. Porque o processo pode ser dolorido, o processo pode não ser como a gente espera, ou o famoso deserto que a gente fala, mas tem fim. Tem fim, claro que sim. Só que para isso a gente precisa aguentar o processo. Com certeza. E por isso que eu menciono sempre quando eu vou falar naquela tríade mental. Higienize seu mental. Retire todos os obstáculos. A vez de uma coisinha desse tamanhinho, transforma numa imensidão. Então, faça uma higiene mental. Creia mais, acredite mais. Por isso que eu acredito absolutamente em Deus. Ele é todas as minhas células trepidam quando eu falo. Eu tenho absoluta certeza que Ele é a minha base, que Ele me ama e que Ele me impulsiona para tudo. Então, eu sempre digo, creia e coloque os teus objetivos e vá fazendo. Vai chegar o momento que Vai tudo que você plantando. vai plantando, que a colheita é certa, né? É. Então, plante que você vai colher. Tem mais uma historinha que a minha avó me falava assim: você planta chuchu e você quer colher couve? Você planta couve e você quer colher abóbora? Não tem como. Você vai plantar e você vai colher aquilo que você plantou. Então, Tudo são escolhas. exatamente. Então, o que a gente vai colher? Que nem você... depois dos 50 anos eu não passei pelo processo da menopausa, não tive dificuldade. Mas por quê? Porque você foi plantando para chegar e colher. Exatamente. A Né? menopausa é um grande exemplo, né? Não vou dizer que eu passei ilesa. Não, eu já senti assim, de olhar no espelho, quem é você? O que aconteceu? Entende? Aquela tristeza, momentos ali, mas por que Tem eu um tô tão pouco de triste? depressão? Tem. 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 Eu imagino que Eu tem. ficava assim no sofá com roupão descabelada, olhando para a parede sem nada, assim, eu ficava pensando, o que aconteceu? O que tá rolando? Daí, né, no processo de ir atrás de ajuda médica, né? Porque a gente precisa de ajuda, né, Lu? Sim. Então, e o médico falou, olha, bem-vinda, é a menopausa. Ai, que bacana a menopausa. Enfim, eu abracei, porque é um momento meu, né? Aquilo que eu falei, se eu quero viver até os 95 anos, eu tenho que passar por isso. Eu abracei meu momento, praticava 3 vezes academia, pratico todos os dias, Olha que legal. intercalo musculação com corrida. Cada dia uma Aham. atividade. E vamos lá. Com menopausa, sem menopausa, a vida continua, né? Sim. E que bom, né? Que bom que Bom. passa. Que bom que passa. E tudo passa, né? As coisas boas, as coisas ruins também passam. E depois, para as mulheres que não entraram na menopausa, passou essa fase, teve adaptação, mudou a questão de hormônio, depois vida normal, tudo normal. Desculpa, não entendi a pergunta. No caso, você passou pelo processo, né? As mulheres que não entraram vão passar por esse processo. Algumas com mais intensidade, outras menos. Mas depois é vida normal, vida que Sim, segue. vida que segue. É um processo, né? Tem o climatério, que são aquele sentimento de fraqueza, de indisposição, de tristeza. É tudo que está, tipo, te preparando para chegar na menopausa. Climatério é onde os hormônios eles estão em decadência, né? A menopausa é o momento que
Cai entendeu? tudo. Cai tudo. Mas Mas depois... tem jeito, Lu, tem jeito. É. Tem reposição hormonal, que muitos médicos, eles frisam, né, Uhum. categoricamente que essa coisa de que é normal, não é normal, existe tratamento, né? Então, muitos médicos aconselham a fazer a reposição hormonal, que menopausa não é só indisposição, é em relacionamento em relação ao coração, ao cérebro, à osteoporose, então tem inúmeros fatores. Então, por isso que eles são bem categóricos em fazer reposição hormonal para que a saúde da mulher, ela continue, né? Mas é também escolha. Eu conheço muitas mulheres que não repõem, não fizeram reposição, eu sou uma, e estão muito bem. Que bom. Uhum, É que daí entra o restante do equilíbrio, exato. né? Cada corpo vai responder de uma maneira conforme ele estiver preparado, né? Uhum, exatamente. E sobre você hoje trabalhando com essas mulheres, eu acho que vale a pena você contar um pouquinho para nós. Você está atendendo aonde? Você traz essas mulheres, a gente já sabe que você vai acolher, porque vai ter pessoas ouvindo e vai querer conhecer o teu trabalho. Você faz também atendimentos online, presencial somente? Como que funciona? Então, como o meu trabalho é o toque, então não tem como ser online. Tá aí uma profissão que jamais conseguirá chegar no online. Porque tudo é online, né? Eu vou fazer assim, você vai lá online, Lu, agora massageia aqui, o ombro, vai, o outro lado, vai, agora a barriga. Não, agora você faz assim. Exatamente, exatamente. Será que não tem? Olha, até é possível, né? Eu nunca vi, mas... Fazer online, direcionar, olha, supra e infraclavicular, agora a axila. É, também é possível. É. Mas nada como o toque do outro, né? Você está acarinhando, é um momento de zelo que você tem com o outro, né? Eu introduzo aromaterapia, como eu falei. Então, a aromaterapia tem embasamentos científicos que faz um bem para a saúde excepcional. Então, eu faço todo esse ritual, aquela música suave. Se a cliente quer conversar, eu estou ouvindo, né? Pode falar, eu estou te ouvindo. Muitas vezes choram, contam alegrias. É um momento que elas têm para um desabafo e um relaxamento. Então, é um momento muito gratificante até para mim, porque eu me relaxo muito, né? Elas vindo assim, tão estressadas, tristes, desanimadas e saem diferente, é a melhor remuneração que você pode ter, né? É você entregar algo de bom para o outro, né? Então, por isso que eu deixei toda a eletroterapia para trás. Porque eu via que elas punham dinheiro em congelar gordura, em diminuir gordura abdominal, trochantélica e o resto do corpo. Imagine quanto dinheiro, quantas sessões de tratamento você não tem que fazer se você está com excesso de peso, né? Quantas sessões você não iria ter que fazer no corpo todo? Não é mais fácil você cuidar da tua alimentação e mais atividade física? Porque daí é um todo, né? Então, por isso que eu deixei toda essa parte de lado. E hoje eu fico assim, eu faço parceria no estúdio de Pilates, porque tem tudo a ver. As pessoas vão para cuidar da saúde, né? Que é a atividade física. E estou lá para uma dor nas costas, com a ventosa terapia, um escalda-pés no final do dia, uma drenagem linfática, um conversar, que faz muita diferença. Então, cada vez mais eu estou voltando para essa área, para o cuidado holístico, né? E incentivar, que eu vivo postando, pagando mico na internet, correndo, descabelada. Eu vejo. Ah, então. Eu vejo você, toda vez que você tá correndo lá, porque a gente se conecta com aquilo que a gente gosta, né? Então você tá lá, eu vejo lá, você de bonezinho, e falando, mais uma vencida, é isso aí. E tem umas clientes minhas, ai, você não tem vergonha? Oi? Vergonha de que coisa? Eu posto mesmo. O intuito é incentivar, é mostrar que uma mulher de quase 60 anos pode correr, pode fazer um vídeo na internet e postar para incentivar outras mulheres. É esse o intuito. E eu Tá tudo bem, tudo resolvido, né? Felicidade. Total, total. Que legal. Tudo lindo. E o pessoal da agência vai deixar aqui no vídeo aqui o teu arroba já pro pessoal. Então, o pessoal já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, já entra também no arroba aqui da Dalva Trogger. Dalva Trogger, ó, grava esse nome aí. E aí o pessoal vai entrando em contato, porque é tão bom quando você tem muito esclarecido, né?
esse papo aberto que a gente tá tendo, e até nas brincadeiras, ali, de morte, isso e aquilo. Por quê? Porque tudo tem que ser natural, Sim, né? com A certeza. gente não pode ter tabu para falar dessas coisas, porque são coisas que vão acontecer com todos. E o mais importante de tudo isso, ter uma pessoa com quase 60 anos, com essa lindeza, né? Ai, Porque olha, essa obrigada. pele. Obrigada. Gente, com manequim 38 é de invejar, né? Olha, eu vou Então. falar a verdade. Não tem como. E eu tenho certeza que as pessoas vão querer saber o que você anda fazendo. É isso. É paz, espírito, é esperança, né? Amor à vida, porque é a nossa vida, é o nosso lar, o nosso corpo é o nosso lar, né? É ele que carrega o nosso espírito, algo de extremo valor. Então ele precisa ser zelado, né? Precisa ser cuidado. Não é um excesso. Ai, como você é vaidosa. Não, é a minha casa, é o meu verdadeiro eu que habita aqui dentro. Então, precisa ser zelado, precisa ser cuidado. E paz mental, espiritual, muito movimento, escolhas certas e bora. Bora que tem muito chão pela frente. Bora que até os 100 anos tem muita coisa para viver, né? Muita coisa. Nossa, isso é muito bom. Pense mais de 40 e poucos anos, terei mais de 40 anos de vida. Então. Se essa minha projeção acontecer, né? Pense, vou fazer o que até lá? Deixa eu viver. E viver da melhor maneira possível. Viver o melhor possível. Se fosse hoje, para eu falar, se eu estivesse falando hoje de você, da Dalva, né? Eu estaria falando de uma pessoa equilibrada, uma pessoa feliz, uma pessoa que ama a vida, que pratica atividade física, que ama ser cuidada, ama cuidar e, principalmente, é uma pessoa que deseja viver. Exato. Então, para conseguir fazer essa leitura da Dalva, a gente olhando para você, a gente já consegue fazer isso, contando a sua história mais ainda. Mas eu quero que você feche um pouquinho dessa entrevista e você deixe uma mensagem de chave de ouro para todo mundo que vai estar assistindo, porque foi fácil conduzir, foi fácil falar de tudo que eu gosto e você também gosta, muito bem, né? Muito tranquilo. Mas quem está em casa, às vezes ainda não está vivendo o que nós vivemos. Mas tem sempre uma palavra, uma chave de ouro para a gente fechar, que pode mexer com alguém que está em casa assistindo e que eu tenho certeza que pode transformar a vida através de nós. Eu quero aproveitar e dizer, se tem alguma mulher que está em casa, que está nos assistindo nesse momento, você pode estar passando por uma depressão, você pode estar passando por um momento de menopausa, ou simplesmente você está sem motivo, desanimada, triste. A partir de hoje, você tem muitos motivos para viver. E essa vida é a vida que você tem, que Deus escolheu para fazer o seu melhor. Por isso, passe pelo seu processo, viva o seu processo, porque eu tenho certeza que Deus tem algo preparado para mim, para você e para você que está em casa. Fecha com chave de ouro para nós, Dalva. Creia. Porque momentos difíceis, pedaços de tristezas extremos, todos nós passamos. E tudo passa. Então, creia no processo. Coloque, assim, uma meta na vida. O que você quer? O que você procura? Como você quer chegar lá na frente? Trace essa meta e não desista. Vá em frente. Porque se você continuar, a chegada estará mais próxima. Se você parar, você vai ficar cada vez mais para trás. Então, para encerrar esse bate-papo altruísta de incentivo, seria: creia no processo e não desista. Porque tudo nós já temos, tudo está conosco, né? O fato é como iremos desenvolver para alcançar esse sonho, esse projeto tão almejado, que, na minha visão, é a nossa saúde. Porque nós estando bem com toda essa tríade que eu já mencionei, está tudo perfeito. A gente pode cuidar do outro com maestria, o nosso trabalho fazer cada vez melhor e viver uma vida plena. Creia. Eu quero viver uma vida plena. E você? Conta pra mim. Deixa nos comentários aí o que você tem vivido, o que você quer viver. Aproveitando para agradecer todo esse conteúdo, todo esse bate-papo, de coração. Obrigada. Assim, foi muito gostoso, passou muito rápido. Realmente. E a gente vai ter que fazer muitos outros ainda,
que eu já quero estar lá na sua maca, lá recebendo todo será um esse prazer, carinho, Lu, todo. será um Olha, prazer. já vamos marcar aí. Que delícia. E principalmente, quem está nos assistindo, creia. Como a Dalva falou, creia em tudo que você tem para viver, tudo que foi dito. Busque algo que possa te ajudar. Continue acompanhando aqui o Lucast, porque nós vamos trazer muitas pessoas esse ano ainda com conteúdos maravilhosos, pessoas que têm muita coisa a dividir, a agregar. E agradecer também a você que está aqui, que está nos assistindo, aos nossos patrocinadores. Eu vou deixar no final do vídeo aqui todos os nossos patrocinadores que estão nos apoiando, que eu sei que através de vocês é possível nós estarmos aqui gravando mais um episódio. Lucast. Não é à toa que o Lucast nasceu. Nasceu para ouvir a sua história, para dividir história e para fazer pessoas crescerem. E juntas nós vamos muito longe. Com certeza. Obrigada, Lu. Obrigada eu. Deus abençoe. Vamos dar tchau pro pessoal lá, Dalva. E aí, tchau, pessoal? tchau.